Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai falar de um conceito chamado tipo abstrato de dados. Esse conceito é muito importante, principalmente na parte de estruturas de dados. E agora, daqui para frente na disciplina, a gente vai começar a estudar algumas estruturas de dados e a gente vai implementar essas estruturas de dados usando esse conceito de tipo abstrato de dados. Além de falar sobre tipo abstrato de dados, ou como a gente fala também TAD, além de falar de TAD, a gente vai ver dois conceitos da linguagem Java que são usados para implementar TAD. TAD é um conceito genérico, independente de linguagem, mas aí a gente vai ver duas técnicas que são as interfaces e os tipos genéricos, específicos da linguagem Java, que podem ser usados para implementar TAD. Para a gente entender exatamente o que é um TAD, é importante a gente falar de tipo de dados e de estruturas de dados. Esses são dois conceitos que a gente vai trabalhar na disciplina e que o TAD é um conceito que está entre os tipos de dados e as estruturas de dados. Vamos começar então pelo tipo de dados. Tipo de dados é um conceito que vocês já conhecem, né? Por exemplo, int, float, char na linguagem Java são tipos de dados, certo? E esses são tipos particulares, né? Como são chamados esses tipos? Tipos primitivos, né? Porque são tipos de dados que já estão definidos previamente na linguagem. A linguagem já inclui esses tipos, né? O que o tipo de um dado define são várias coisas, né? Mas principalmente, quer dizer, coisas que têm tipo, né, numa linguagem, como, por exemplo, principalmente as variáveis, né? Cada variável tem um tipo, métodos ou funções, né? Também tem tipo, constantes tem um tipo associado e parâmetros de método também tem tipo, certo? E aí, como eu falei, né, todas as linguagens incluem alguns tipos primitivos, que em geral são tipos para representar esse tipo de informação aqui, né? A essa lista de tipos primitivos padrão, eu adicionaria ainda string, que em muitas linguagens é um tipo primitivo. Em Java, a string não é propriamente um tipo primitivo, mas ela já vem, né, tem uma classe string que é implementada na biblioteca padrão do Java, né? Em Java, os tipos primitivos são reconhecidos facilmente porque eles começam com letra minúscula, né? Todas as classes começam com letra maiúscula. Bom, outros tipos de dados são os tipos compostos, que em geral são definidos pelo usuário, certo? A gente tem os tipos compostos homogêneos, que são os vetores e as matrizes, que a gente chama eles de homogêneos porque todos os elementos de um vetor têm o mesmo tipo, certo? Ou de uma matriz, né? Todos os elementos têm o mesmo tipo. E a gente tem os tipos compostos heterogêneos, que em Java são as classes, né? Que o próprio usuário, o próprio programador pode definir essas classes. E a gente diz que eles são heterogêneos porque um objeto de uma determinada classe ele pode conter várias informações, por isso que ele é composto, mas cada informação pode ter um tipo diferente, né? Diferente dos vetores que todos os itens, né, de um vetor têm o mesmo tipo, os atributos de uma classe podem ter tipos diferentes. Então, tipo de dados vocês já conhecem muito bem, vem usando, né, desde AlgProg O1, né? Agora, nessa disciplina, a gente vai começar a ver algumas estruturas de dados. Alguns exemplos de estruturas de dados, e algumas a gente vai ver nessa disciplina, são as listas encadeadas, pilha, fila, árvores e grafos. A gente vai ver essas três primeiras nessa disciplina. Árvores e grafos vocês vão ver na disciplina de estruturas de dados. Na realidade, em estruturas de dados vocês veem árvores e grafos tem uma disciplina específica para ver grafos. Todas as estruturas de dados são muito usadas, tá, em problemas reais. O que caracteriza uma estrutura de dados?
Primeiro, são os dados, né? Ela é uma estrutura que o objetivo principal é armazenar dados, né? Dentro dessa estrutura, né? São dados que estão estruturados ali de alguma maneira. Mas também, uma estrutura de dados tem as operações que a gente pode realizar em cima desses dados. Por exemplo, uma lista encadeada é uma lista de elementos, de itens. Esses são os dados que ficam, que você armazena dentro de uma lista encadeada. É uma sequência de itens. E eles estão armazenados em sequência, eles têm uma sequência igual em um vetor, tá? E as operações que você pode executar em uma lista encadeada, existem diversas, mas né, cada lista define as suas. Mas, em geral, você tem a operação de inserção para inserir um novo item, operações de remoção, operações de obtenção de item, dentre várias outras operações que podem estar implementadas. E isso faz parte da estrutura de dados, essas operações. Certo? E como é uma estrutura, né? Esse nome estrutura é porque esses dados são armazenados dentro dessa estrutura de dados usando alguma estrutura, certo? E essas estruturas são relações e restrições sobre os dados. Por exemplo, a lista encadeada, tem algumas relações e restrições sobre os itens que você armazenar. Os itens da lista encadeada são armazenados em sequência, no mesmo sentido de um vetor, mas ele é armazenado de uma forma bem diferente de um vetor. Mas é importante saber na lista encadeada que existe uma sequência, né, desses elementos. Certo? Bom, e aí vem a grande diferença das estruturas de dados com relação aos TADs. Né? Uma estrutura de dados ela inclui os algoritmos e suas implementações, né? Os algoritmos e as implementações, né, dessas operações, né, das operações, como que você insere uma lista encadeada, como que você insere numa pilha. Esse algoritmo, né, essa operação faz parte da estrutura de dados pilha, da estrutura de dados lista encadeada. Bom, então vocês já sabem muito bem o que é um tipo de dados e vocês, né, acabei de falar o que é um pouco, né, estruturas de dados. E aí a gente vai, agora usando um exemplo, tentar entender o que é um TAD, um tipo abstrato de dados. E eu queria mostrar para vocês que é um conceito intermediário entre tipo de dados e estrutura de dados. Tá? E a gente vai usar um TAD muito simples, que a gente chama de sacola. Uma sacola é uma coleção de elementos. Né? Em Java, é uma coleção de objetos. Tá? Então aqui ele tem um diagramazinho ilustrando uma sacola. Tem 4 bolinhas aqui dentro, 4 objetos. Uma azul, vermelha, amarela e verde. Certo? Então os dados que são armazenados na sacola é uma coleção de elementos, não é um conjunto de elementos, que pode ter repetição aqui. Bom, e quais são as operações de uma sacola? Isso também faz parte de um tipo abstrato de dados. Então, aqui tem as operações básicas de uma sacola, que é você criar uma sacola, e aí você cria uma sacola vazia, né, inicialmente. Tem uma operação de inserção, que insere um elemento dado na sacola. Uma operação de obtenção, que nesse caso, por questões práticas, eu defini como uma operação que obtém, né, que retorna o iésimo elemento da sacola. Apesar dessa sacola não ter uma ordem pré-estabelecida desses itens, a ordem não importa, a gente vai usar uma ordem, né, a ordem de inserção, para você conseguir obter um elemento. E uma operação de tamanho, que retorna a quantidade de elementos da sacola. Certo? E aí, assim como nas estruturas de dados, um TAD também a gente precisa definir quais são as relações e restrições que podem existir nesses dados. Tá? Porque não adianta você falar só coleções de elementos. Né? Uma coleção de elementos, existem diversos tipos de coleção de elementos. Né? Uma pilha, uma fila, uma lista encadeada, todos são estruturas que são coleções de elementos. Certo? Na sacola, a gente, né,
diz que essa coleção pode haver repetições, então isso diferencia uma sacola de um conjunto, né? Então eu posso inserir o mesmo objeto duas vezes e ele vai ficar na sacola repetido. Tá? E a ordem não importa, a ordem dos elementos não importa. A gente usa aqui na operação de obter, né, um índice i para obter o iésimo elemento da sacola. Mas o fato é que a ordem que está lá não importa. Isso aqui vai ser uma operação simplesmente para permitir que a gente percorra todos os elementos da sacola. Tá? Então, ó, isso aqui é o TAD sacola. Certo? A gente define o que tem nesse tipo abstrato de dados, né? Que dados são esses, quais as operações que a gente pode realizar nesses dados e possivelmente algumas relações e restrições que esse tipo abstrato de dados define sobre a, os dados, né, do TAD. Então vocês veem que tudo isso aqui que está aqui, a gente disse que isso também faz parte de uma estrutura de dados, né? E é verdade, uma estrutura de dados inclui essas três partes aqui também. A diferença do TAD é que o TAD só tem isso. Tá? A estrutura de dados tem... O que tem na estrutura de dados que não tem aqui no TAD? O TAD não inclui implementação e nem algoritmos. Essa é a diferença de um TAD para uma estrutura de dados. Um TAD define uma estrutura de dados é, né, o que ela armazena e quais são as operações e como é o comportamento dessas operações do TAD. Mas a gente não diz como isso deve ser implementado, qual algoritmo deve ser usado para fazer inserção, para fazer obtenção, certo? Isso não faz parte do TAD. O TAD é uma coisa, por isso que é abstrato. Certo? Então, o TAD inclui esses três componentes, mas não define uma implementação e nem algoritmos dessas operações. E esse ponto é o que determina a utilidade de um TAD. Por que um TAD é interessante? Por que esse conceito de TAD é útil? É justamente porque se eu deixo essa parte aqui de fora, eu estou fazendo uma separação clara entre a especificação, né, a definição conceitual abstrata de um tipo de dados da sua implementação. Porque o que acontece é que, por exemplo, uma sacola mesmo, né, que é um TAD super simples, eu posso implementar uma sacola de diferentes maneiras. A gente vai ver uma implementação aqui, que a gente vai chamar de sacola sequencial, porque é uma implementação que usa um vetor para armazenar os elementos da sacola. Mas a gente poderia usar uma lista encadeada para armazenar esses elementos. E a gente vai ver isso depois, quando a gente estudar a lista encadeada, vocês vão entender que a gente pode também usar uma lista encadeada. A gente poderia usar uma árvore também para armazenar esses elementos. Mas isso não faz parte da especificação do TAD. O TAD é simplesmente o que é e como que eu uso esse tipo de dados. Certo? E a implementação fica separada, certo? Os algoritmos, o código, as estruturas de dados que porventura eu use para implementar esse TAD, isso não faz parte do TAD. E isso é muito importante. Vai permitir a gente fazer algumas coisas bem legais. E as principais vantagens do tipo abstrato de dados é reuso e manutenção. A gente vai, acho que vocês vão entender melhor isso quando eu mostrar como realmente implementar um TAD em Java, né, vai ficar mais claro por que isso aqui são vantagens de um TAD. Então, como que a gente representa um TAD em Java? E aí vocês vão ver que eu frequentemente vou, ao invés de falar que como representar um TAD em Java, eu vou como implementar um TAD em Java, né? Mas isso é uma forma de dizer um pouco confusa, porque o objetivo do TAD é separar especificação de implementação. Né? Então, quando eu falo como implementar um TAD em Java, mas o TAD não inclui implementação. Né? Sim, não inclui a implementação, mas quando eu digo implementar o TAD em Java, eu estou querendo dizer como
como que eu defino um TAD em Java? Eu vou definir usando código, né? Eu tenho que escrever um código em Java que define um TAD, né? Mas isso vai ser um código que não vai incluir a implementação do tipo de dados ou da estrutura de dados. Vai ser um código que define as operações do TAD, tá? Em Java, a gente faz isso usando principalmente interfaces. Uma interface é muito parecido com uma classe em Java. A gente define uma interface dessa maneira, usando essa palavra-chave interface, e aí a gente em seguida dá um nome para a interface. Então aqui eu vou definir uma interface chamada sacola float, né? Vai ser uma sacola que armazena itens do tipo float, ok? E aí eu defino as operações da minha interface, que são métodos, certo? Então, eu tenho uma operação em série e eu defino, né, qual é o tipo da operação, no caso vai ser void, não vai retornar nada, e quais são os parâmetros dessa operação, desse método. No caso que eu vou receber um O do tipo float. Mas aí aqui vem a diferença, né, da definição de um método numa interface para uma classe. Eu coloco a assinatura do método e coloco ponto e vírgula. Não tem corpo, esse método não tem corpo, porque justamente porque a interface não inclui implementação, é só a especificação das operações, certo? E eu posso definir vários métodos aqui, por exemplo, o get, que é o método de obtenção de um elemento da sacola, né? Eu passo o índice do elemento e ele me retorna o elemento, que no caso dessa sacola, que é uma sacola de floats, vai me retornar um float. Certo? E a operação tamanho, que retorna quantos elementos tem nessa sacola. Se vocês lembrarem dos slides anteriores, está faltando uma operação aqui nessa sacola, né? Qual é? A operação de criação, né? De criar uma sacola. Essa operação de criação é comum a gente definir ela quando a gente vai definir um TAD, mas na prática, em Java, quando a gente usa uma interface, a gente não define essa operação de criação. Porque essa operação vai ser um construtor, né? E interface não tem construtor. Depois você vai definir um construtor quando você for implementar uma sacola propriamente dita, né? E aí você vai implementar essas operações aqui. A gente já vai ver isso mais pra frente. Então a operação de criação não fica aqui, certo? E é isso aqui, é legal, porque não tem implementação nenhuma aqui. Não tem vetor, não tem lista encadeada aqui, não tem nada especificando como que os elementos dessa sacola vão ser armazenados, certo? Mas, o que está definido aqui? Quais são as operações que eu posso realizar numa sacola? Então, qualquer pessoa que for usar uma sacola, por aqui ela consegue saber quais são as operações disponíveis. E por que isso é útil, né? Agora vamos tentar entender melhor como que isso ajuda, né, em Java. Então, imagina que eu tenho um cliente que quer usar uma sacola. E veja que esse cliente não é um usuário, tá? Não é uma pessoa mesmo, é um código. Né? É um código que quer usar uma sacola. Então, sei lá, eu preciso fazer um sistema de compra de produtos, né, de e-commerce. E aí eu tenho que criar uma sacola de compras, né, pro usuário que está ali no site, né, fazendo as compras. Eu tenho que ir inserindo os produtos, né, na sacola, né, para depois eu conseguir implementar toda a aplicação. Então, o cliente é esse código que usa a sacola, certo? E aí o legal da interface e do TAD, né, é que esse código que vai usar uma sacola, ele só precisa conhecer a interface da sacola. Ele não precisa conhecer a implementação. Então, eu posso ter diferentes implementações para essa sacola. Então, eu posso ter uma classe chamada sacola float sequencial que implementa essa interface usando um vetor para armazenar os itens da minha sacola. E eu posso ter outra classe, sacola float encadeada, que usa, ao invés de um vetor, uma lista encadeada para armazenar esses objetos.
E o legal é que o cliente, ele não precisa conhecer esses caras, ele só precisa conhecer a interface e o código, né, dele vai funcionar normalmente. Quando alguém prover uma sacola de um desses tipos aqui, esse código aqui vai funcionar tranquilamente. E mesmo se eu trocar a implementação da minha interface, isso não vai afetar o meu código. Pode afetar, sim, né? Depende. Essa implementação pode ser que o insere tenha um custo e nessa implementação o insere tem outro custo. Então pode afetar nesse sentido de que o meu código, o custo dele vai mudar porque a implementação mudou. Mas as operações e o funcionamento das operações não muda. Né? Isso deve ser o mesmo, independente da implementação. E essa é a principal vantagem, então, de um TAD. É eu poder ter um cliente que usa, né, um TAD sem saber como ele é implementado. Existem outros usos desse conceito de interface, dessa técnica de interface em Java, tá? Aqui a gente está vendo o uso de interfaces para a gente implementar TAD, mas na realidade a interface pode ser usada para diversas outras coisas. Tá? Então vamos ver melhor como que ficaria o código, né? Aqui a gente tem a interface da sacola float com as operações, né? E aí, ó, eu posso escrever agora uma outra classe, que eu não vou colocar só um método, tá? Mas aí qualquer pessoa pode vir e escrever uma classe, um método que recebe uma sacola float, né? Veja que a interface, ela funciona também, ela é um tipo, tá? A interface em Java é um tipo, então eu posso declarar um parâmetro do tipo sacola float. No início pode parecer estranho, porque isso aqui é uma interface, não tem implementação nenhuma, né, nesses métodos. Mas quando esse método for chamado, esse S não vai ser realmente uma sacola float, vai ser um objeto de uma classe que implementa essa interface. Certo? Mas o legal é que esse código aqui não precisa saber qual é a classe que está implementando essa interface, eu só vou usar a interface. Então, aqui dentro, esse S, eu só vou poder chamar métodos aqui desse S que estão definidos aqui nessa interface. Okay? Então, aqui ó, eu estou fazendo um método que acha o maior elemento de uma sacola, float, S, né? Então, eu vou guardar o maior nessa variável temporária aqui, max, né, que vai começar com infinito negativo. Vou pegar o tamanho da sacola e vou fazer um for, né, em todos os elementos da sacola, ou pegando o iésimo elemento e vendo se ele é maior do que o max. Né? Se for, eu armazeno o maior nessa variável max e no final retorno o max. Okay? Então, veja ó, que aqui eu não estou referenciando nada que implemente essa sacola. Né? Não, a única coisa que eu uso é a interface sacola. E é tudo que eu preciso usar, porque ela define quais são os métodos que uma sacola tem. Né? Então, isso aqui, por exemplo, permite a gente fazer algo desse tipo. Né? Imagina que tem um cara lá que tem um site de e-commerce, né, e tem implementado lá uma sacola de produtos e que ele usa essa sacola lá para implementar a aplicação. E aí esse cara não sabe achar o máximo o valor, né, o produto com o maior preço da sacola, e ele queria fazer isso. E aí ele pode te contratar, você como programador, pode ser contratado para escrever o código desse método max, e de novo, né, lembrando que esse método vai estar dentro de uma classe, que é uma classe qualquer, tá? E você pode implementar esse método usando só a definição da interface da sacola. Né? Então o cara pode te passar só a interface da sacola, você não precisa saber como essa sacola vai ser implementada, e você pode implementar esse método sobre uma sacola, mesmo sem saber como que ela vai ser implementada posteriormente. Para a gente ter uma visão mais geral de tudo, como que as coisas vão funcionar, vamos dar uma olhada na implementação, né, como que eu
implemento uma interface em Java. Então agora eu quero criar uma classe que realmente implementa uma sacola. Eu vou criar uma classe que vai se chamar sacola float sequencial. E aí eu coloco esse comando aqui, ó, logo depois do nome da classe. Implemente sacola float. Né? Então eu estou dizendo que essa classe implementa aquela interface. E implementar uma interface é isso aqui, ó. É uma classe que implementa todos os métodos que estão nessa interface. Certo? Então eu tenho que declarar aqueles 3 métodos que estavam lá usando exatamente a mesma assinatura, com uma exceção para os modificadores de acesso, que lá, se eu não usei modificador de acesso, aqui eu posso colocar público. Tá? Se lá tivesse público na interface, aqui eu seria obrigado a colocar público. E aí, só que aqui a diferença é que aqui eu implemento mesmo, né? Então aqui ó, é uma classe que vai ter um vetor de float, vai ter um int n que diz quantos itens tem na sacola, né? Então né, no construtor vou criar um vetor de um tamanho específico, aqui estou colocando 10, então essa sacola não vai poder armazenar mais do que 10 elementos. E o n começa em 0, porque no início não tem ninguém na sacola. Eu simplesmente criando uma sacola vazia. Então todos os elementos apesar de ter esse vetor com 10 elementos, tudo que está lá é lixo. Não é elemento realmente da sacola. Não tem ninguém na sacola. A sacola está vazia. Então o get i eu vou retornar o elemento na posição i do vetor, né? Uma implementação simples. O insere eu simplesmente pego o meu n, armazeno o novo item lá nessa posição do vetor, né? Porque se o meu n é igual a 0, significa que não tem ninguém lá ainda. Então, quando eu inserir o primeiro cara, ele vai entrar na posição 0. Logo depois de inserir esse cara na posição 0, eu incremento o n para dizer que tem um elemento lá. Né? E à medida que eu for inserindo, esse n vai ser incrementado. E o tamanho, a operação tamanho, basta eu retornar o n, né? Ele já contém o número de elementos da minha sacola. Ok? Então, veja que eu não estou me preocupando em validar muita coisa. Então, aqui eu estou criando um vetor com 10. Se o cliente, né, dessa sacola aqui pedir um elemento na posição 20, né, isso aqui vai dar uma exceção. Né? E pior do que isso, isso aqui não vai dar exceção se eu der um get de 0 até 9, né, porque tem 10 elementos ali no meu vetor. Mesmo se o meu n for 0. Né? Então, se eu chamar get5 para uma sacola que o n é 0, o que está lá na posição 5 do vetor é um lixo. Não está na sacola, né? Mas o meu get vai acabar retornando esse cara. Mas, paciência, né? Estou querendo fazer uma implementação simples. Então, essa é uma forma de implementar uma sacola float, tá? E aí, como que eu posso usar, né, realmente essa classe? Né? E eu uso normalmente como qualquer classe. Né? Eu tenho que criar um objeto dessa sacola float sequencial. E aí veja aqui ó, que eu estou atribuindo esse objeto a uma variável que não é do tipo sacola float sequencial. Essa variável é do tipo sacola float. Mas isso aqui funciona. Por quê? Porque essa classe implementa essa interface. Então, significa que objetos dessa classe aqui, sacola float sequencial, podem sempre, eles sempre se comportam como sacola, porque todos os métodos que tem na sacola float tem aqui nessa sacola float sequencial, porque essa classe implementa essa interface. Então, obrigatoriamente, você tem que implementar esses métodos. Se você não implementar algum desses métodos, vai dar um erro de compilação. Tá? Então, aqui eu posso inserir e chamar a operação insere diversas vezes para a sacola. E aqui eu posso chamar aquele nosso método max. Né? Então, suponha que ele estava implementado como um método estático nessa classe sacola float útil. Então, eu chamo o max passando o objeto sacola e o maior elemento vai ser retornado usando aquele código que a gente implementou no slide anterior. Né? E veja que agora ó, o Max ele não sabe que eu estou passando para ele ó, uma sacola float sequencial. Né? Ele não sabe, ele não usou essa classe lá.
Ele só usou a interface. Mas beleza, não tem problema, né? Ele, ele aceita eu passar uma sacola float sequencial aqui, porque essa classe implementa a sacola float. E aqui no caso, na realidade, essa variável sacola é do tipo sacola float. Tá? Mas isso foi só para exemplificar. Eu poderia ter feito assim. Né? Poderia ter declarado essa variável do tipo sacola float sequencial mesmo. Não teria problema nenhum. O objeto que eu estou colocando aqui é realmente desse tipo. E aí ó, os métodos funcionariam normalmente e essa chamada aqui também funcionaria normalmente pela mesma razão de que eu posso fazer essa atribuição aqui. Ó. Então, o que é o que, né? Um objeto dessa classe, ele é uma sacola float. Ele é uma sacola float sequencial, mas ele é também uma sacola float. Porque essa classe implementa a interface e obrigatoriamente ela tem que ter todos os métodos dessa interface. Legal, então a gente tem agora, né, uma interface que define o tipo abstrato sacola. Na realidade é uma coisa mais específica, que é uma sacola de float, né? O tá de sacola em nenhum momento a gente especificou que era float. Né? E essa interface traz muitas vantagens, né? Reuso, manutenção de código, né? Porque a gente está separando a interface, a especificação de um tipo de dados, um tipo abstrato de dados, e da sua implementação. Agora, uma coisa que às vezes alguns de vocês já estão incomodados é o seguinte, né? Beleza, é muito bonita essa coisa de interface, mas para que serve uma sacola de floats? Para que a gente vai usar isso? Né? A gente não isso serve para nada praticamente. Né? Em geral, a gente precisa dessa sacola de produtos, essa sacola de clientes, essa sacola de usuários, né? De objetos em geral, né? Para cada aplicação a gente precisa de sacolas de outros, de tipos específicos, né? E aí que entra a segunda técnica de Java que a gente vai ver hoje, que são os tipos genéricos. São conhecidos também como generics, né? Em Java. Eles foram introduzidos no Java 5, tá? E o que essa técnica possibilita é a gente parametrizar uma classe, uma interface ou um método com um tipo. O parâmetro, né, a gente pode criar uma classe que tem um parâmetro que é um tipo, não é um valor, sabe? Não é uma variável, não é um dado, é um tipo. Por exemplo, a gente pode definir uma interface chamada sacola com um parâmetro de tipo chamado t, certo? Então, esses sinaizinhos aqui de menor e maior é para definir um parâmetro de tipo. Então, essa interface sacola, o que eu estou definindo aqui é um tipo de dados genérico, né? Porque eu tenho um parâmetro de tipo. Então, esse t pode ser qualquer tipo, qualquer classe. Então, eu posso passar aqui, criar uma sacola de float. Se eu quiser, só passar a classe float, ou uma sacola de integer, ou uma sacola de produto, uma sacola de cliente. Eu posso passar qualquer tipo aqui nesse parâmetro, tá? E aí os meus métodos aqui, eu vou escrever eles sempre usando o meu tipo genérico. Então, eu quero inserir um item de que tipo? Do tipo T, não sei, qualquer tipo, o tipo que o cliente quiser. O get, ele recebe um índice, que é um int, né, independente do tipo da sacola. Eu quero o get, eu passo qual é o índice do elemento que eu quero obter. Mas o que o get retorna é um item da sacola que vai ser do tipo T, né? E o método tamanho não usa esse tipo T, porque ele retorna simplesmente a quantidade de itens na sacola. Certo? Então, isso aqui é uma interface genérica, uma interface que tem um parâmetro de tipo. Então, eu posso definir interfaces, usar essa interface para qualquer tipo de dados. E agora, como que eu implemento uma interface genérica? Bom, muito parecido com como eu fiz antes, né? Eu crio uma classe, só que agora, de novo, essa classe, eu vou chamar de sacola sequencial, né? Porque eu vou usar aquela implementação com o vetor.
mas essa classe também vai ser genérica. Eu também vou definir um parâmetro de tipo aqui, tá? E esse tipo que eu recebo aqui nessa classe, porque quem for usar essa classe depois tem que passar o tipo que ele quer, eu vou repassar lá para minha interface, certo? Então, se o cara quiser criar uma sacola sequencial de string, eu vou estar implementando a interface de sacola também do tipo string, certo? E aí eu vou ter um vetor desse tipo, o n não muda, é um contador só, né? E aí fica tudo muito parecido aqui, ó. É só a única diferença é que eu tenho um tipo genérico aqui, um tipo T, não é mais um tipo específico, certo? É um tipo que vai ser me passado quando alguém for criar um objeto ou declarar uma variável do tipo dessa classe, certo? E aí só tem um detalhe aqui, ó, que é a criação, a alocação desse vetor de objetos, de itens, né? Eu não consigo, o que eu gostaria era dar um new T10, né? Criar um array com 10 elementos do tipo T, certo? Mas isso em Java, devido à maneira como ele implementa esse tipo genérico, você não consegue criar um vetor de tipo genérico. Então você tem que criar um vetor de object, que é um tipo, né, uma classe que pode receber qualquer outra classe. Então qualquer classe pode ser armazenada dentro desse vetor de uma variável do tipo object, certo? Só que aí eu converto esse vetor retornado por tipo vetor de t. Tá? Então é uma gambiarra, certo? Isso aqui é uma gambiarra, mas é uma gambiarra consciente, tá? Isso aqui é muito usado em Java, simplesmente pelo fato de que a gente não consegue criar um vetor de t, tá? E é isso, né? Com isso a gente consegue criar uma sacola sequencial agora e que implementa todas as operações da interface sacola. Só que agora o tipo dos itens que eu coloco na sacola é genérico. Então eu posso, usando essa classe aqui, eu posso criar uma sacola sequencial de inteiros, ou de floats, ou de produtos, ou de clientes, do que for, do que eu precisar. E aí, só para vocês verem como que a gente usa, né, um tipo genérico, aqui eu estou usando tanto a interface quanto aquela classe genérica, mas agora para criar realmente um objeto e aí passando um tipo de dados específico aqui, né? Então é dessa forma, né? Se eu quiser criar uma sacola de inteiros, ó, eu vou usar a classe integer, né? Eu não posso passar aqui nesse tipo o int, o tipo primitivo int, porque ele não é um tipo de classe, né? Ele é um tipo primitivo e aí não, esses tipos genéricos só funcionam para tipos de classe, tá? Então você tem que passar aqui sempre ou uma classe ou uma interface, certo? Tem que ser um tipo não primitivo, tá? Mas é para isso que existem essas classes wrapper, né, do Java, né, que é, se eu quero uma classe que armazena um int, eu uso a integer, né. E é dessa forma, ó. Quando eu vou criar um objeto, por exemplo, de sacola sequencial, eu passo aqui o parâmetro, eu passo o tipo aqui. Então aquele t lá da sacola sequencial vai nesse momento assumir o valor de integer, certo? E na interface a mesma coisa, ó. Eu posso passar o integer aqui. E aí eu posso ter aquele mesmo caso, né? Ó, uma sacola sequencial sem um objeto sacola sequencial sempre pode se passar por um objeto sacola, certo? Porque ele implementa essa interface. Certo? E aqui eu estou simplesmente, né, gerando uns números aleatórios e adicionando na sacola. Na realidade, esse método aqui deveria estar em série, né? Você quer que eu use uma versão diferente da minha implementação, tá? Aqui é em série, eu acho, né? E o get, né? Aqui eu estou usando o get, estou percorrendo, usando o tamanho aqui para percorrer minha sacola e imprimir os itens. Então, pessoal, é basicamente isso, né, que eu queria passar para vocês nesse vídeo. O que, que a gente viu, né? A gente viu o que, que é um tipo abstrato de dados, né? A gente viu também um pouco o que, que é uma estrutura de dados, né? E a gente viu que um tipo abstrato de dados é algo entre uma estrutura de dados e um tipo primitivo, né? E um tipo de dados, desculpa. Em Java, a gente usa a técnica de interface para implementar, né, para representar um TAD
E isso traz para a gente reuso e manutenção, principalmente porque a gente desacopla implementação da definição do TAD, né? Da definição do tipo de dados. E a gente viu ainda a ideia de tipos genéricos, que também traz benefícios de reuso, de manutenção e de segurança de código, no sentido de evitar bug, tá? Evitar bug que não é capturado durante a compilação. Usando os tipos genéricos, a gente evita alguns bugs que não seriam detectados na compilação. Com o tipo genérico a gente detecta já na compilação. Tá? Então é isso. A gente vai ver mais para frente no curso, a gente vai ver melhor o conceito de interface. Tá? Essa técnica de interface tem várias coisas que a gente não viu aqui agora. Tá? Aqui eu só quis usar a interface para a gente aplicar no uso de um TAD. Mesma coisa dos tipos genéricos. Tá? Tem um monte de outras coisas relacionadas a tipos genéricos. Muito obrigado.